tarde a todos. Vou esperar só um bocadinho para que possa mais gente entrar. Espero que estejam a ouvir bem. Pronto, se alguém quiser dizer se ouve melhor do que da última vez, eu agradeço. Portanto, vou convidar a Sofia para que possa entrar. A Sofia é a nossa segunda convidada do quadro e depois. Olá, Sofia, tudo bem? Olá, tudo bem? Antes de apresentar a Sofia, vou só falar um pouco sobre o quadro, para que quem tenha caído aqui um pouco de paraquedas possa perceber do que se trata. Eu sou a Ana Sofia Malheiro, sou aluna de segundo ano da Licenciatura de Ciências Musicais, e este é o quadro e depois, que basicamente assenta em conversas informais com alunos que já passaram pela licenciatura, para perceber onde estão, que dicas têm, para perceber um pouco o que é que se passa com as pessoas que já estiveram no nosso lugar. E, portanto, hoje temos aqui a Sofia Portela. Olá, Sofia, desculpa, dou-te a palavra um pouco Olá. para cumprimentares. A Sofia entrou em Ciências Musicais no ano de 2016. Ela disse-me também um bocadinho em off que foi nesta parte que começou a surgir também a sua componente mais performativa. Depois vamos um bocadinho a explorar essa parte. Depois vamos falar um pouco também sobre o mestrado dela, embora ela também tenha dito que se assuma mais como artista, e essa era uma coisa que eu queria muito falar com a Sofia, e portanto passo um bocadinho a palavra. Ok, antes de mais, parabéns pela iniciativa e Obrigada. muito obrigada pelo convite e obrigada a ti e ao resto da equipa do Cluster de Ciências Musicais. Obrigada a Já nós. ouvi as entrevistas anteriores e muito interessantes mesmo. Bravo, fantástico. Sim, obrigada, Sofia, é incrível, estás a gostar. É mesmo. Bem, por onde é que eu começo? Olha, acho que se calhar podíamos começar, eu falei aqui um bocadinho de tudo, mas começar um bocadinho do início. Ciências musicais, como é que foi a tua entrada? Como é que foi a tua decisão para entrares? Um bocadinho por aí. Ok, a minha decisão foi um pouco tardia, se calhar. Não foi uma coisa que eu tinha imaginado desde o início, porque eu desde sempre que tive a música presente na minha vida, só que era como hobby, portanto estava em segundo plano. E em primeiro plano estava a ideia de que queria seguir astronomia ou astrofísica no ensino superior. Portanto, duas coisas assim completamente distintas. Sim. Mas infelizmente, ou felizmente, pronto, dependendo daquilo para onde queremos olhar, não é? No 10º ano tive uma experiência um bocadinho complicada com uma professora de Fisicoquímica que me desmotivou. Atenção, desmotivou-me, mas não perdi a paixão que tenho pela astronomia. Mas motivou-me um bocadinho a querer seguir essa área, então andei ali perdida durante um bocadinho. Entretanto, as faculdades vieram à minha escola secundária e vi que tinha ciências musicais na FCSH e fui pesquisar o plano de estudos, as cadeiras que tínhamos e ok, é mesmo isto, bora. E então foi uma espécie de inverter os planos, porque enquanto tinha a astronomia em primeiro plano e a música em segundo, agora é completamente o oposto. Ainda me interesso pela astronomia, mas lá está, é como hobby apenas. E a música é a minha vida, é o que faço, é o meu ganha-pão. E foi assim que entrei em Ciências Musicais. A minha mãe obrigou-me a pôr uma segunda opção. Eu tinha posto como primeira opção Ciências Musicais. Mas ela põe uma segunda opção para o caso de... Mas não, nem era necessário. E foi a minha primeira opção e entrei logo à primeira. E a partir daí mudou-me também a nível pessoal, porque embora eu goste muito de ciências, sentia que não me encaixava muito, principalmente no básico e no secundário, não me encaixava muito com os meus colegas. E a partir dos 18, que foi quando entrei em Ciências Musicais, encontrei gente incrível, amigos que levo para a vida, não só dentro do curso, mas também fora do curso, porque as coisas acabam por se interligar, não é? E Claro. foi assim que entrei em Ciências Musicais e assim que saí de lá também. É ótimo que fales das amizades, e porque também a universidade faz parte, essas experiências também fazem Claro. parte do estar na universidade. Então pergunto-te, um bocadinho antes das perguntas mais difíceis, digamos assim, um bocadinho uma história, algo que tenha marcado na vida universitária, algo que queiras partilhar do curso, ou não necessariamente, fora, pode ser com as pessoas, mas fora do curso. Algo que queiras partilhar Bem, connosco. assim, a nível de festas não tenho histórias nenhumas, porque eu tinha ensaios. Então eu nunca ia à festa nenhuma porque tinha Vida de ensaios. músico, Porque, vida de músico. exatamente, vida de músico. Como tinhas dito no início, foi a entrada na universidade coincidiu com o crescer exponencial da minha atividade enquanto músico também.
Então eu saía da faculdade, era para ir para ensaios, não era para ir para jantares nem nada do género. Agora, histórias. Pá, histórias há muitas, não sei se algumas se devem contar ou não, mas bem, há alguns episódios, sim, ou também episódios isolados, por exemplo, essa vida de músico que leva a muito cansaço e coincidir essa vida com a vida universitária, pronto, académica, levava a que eu muitas vezes fosse, por exemplo, ao quarto piso, deitar-me nas cadeiras e fechar os olhos durante um bocadinho. Ou confesso que usei uma ou duas vezes a biblioteca, a sala de ciências musicais, para isso mesmo também. Sim, coisas desse género. Eram assim as histórias mais, se calhar, mais engraçadas para aqui para contar. Histórias mais sérias. Alguns conselhos que os professores naturalmente nos vão dando, não é? Um conselho que me ficou na memória, não se calhar com as palavras exatas, mas a ideia ficou, foi a professora Svetlana Poliakova, que nos disse, já não me lembro sequer em que cadeira é que foi, ela disse algo do género: não vos deixem acreditar que os musicólogos não podem ser músicos. E eu identifiquei muito com isso, porque o que eu vejo muitas vezes é as pessoas deixam de fazer música a partir do momento em que vão para ciências musicais. E o meu conselho é: não deixem mesmo de fazer música, porque vocês não deixam de ser músicos. Se tiver, por exemplo, se vierem de longe, se tiverem a oportunidade, tragam os instrumentos convosco. Se tiverem a oportunidade, não vos estou a obrigar a trazerem um piano para o quarto em Lisboa, não é? Mas se tiverem a oportunidade, não deixem o instrumento apanhar pó durante 3 ou 5 anos, se continuarem com o mestrado, e façam música uns com os outros. Também é muito importante, não só a nível musical, mas também a nível pessoal e de... Porque fazer música, quem sabe fazer música, cria uma ligação com as pessoas muito profunda. Mesmo sem estarmos à espera, sem ser esse o nosso objetivo, acaba por acontecer isso, não é? Por isso, façam música, como a professora Svetlana disse, não vos deixem acreditar que os musicólogos não podem ser músicos. Por acaso, esse conselho acho que é das melhores dicas que podes dar. Não foi um conselho que chegou à minha geração, pelo menos a professora Svetlana não o disse, mas sim, não querendo um bocadinho fugir do tópico, a verdade é que, pela minha experiência e por muitas outras, eu tocava piano e agora, com alguma vergonha, posso dizer que nem sei tocar. A verdade é essa, então acho que sim, acho que é importante não só saber falar sobre música, como também fazer música e não deixarmos essa componente um pouco demasiado de lado. Muito bem. Exatamente. Gostei muito da dica, acho que foi assertiva. Então, fizeste a licenciatura em Ciências Musicais e depois? O que é que aconteceu depois? Que é um bocadinho isso que se baseia o quadro. Sim, sei que foste para mestrado, fala-me um pouco sobre isso. Então, a seguir, eu honestamente não sabia bem o que é que ia fazer. Eu sabia que não queria seguir musicologia, sabia que também, pronto, não era muito a minha onda. Lá está, eu sou muito mais da parte prática da coisa, embora me interesse QB por essas questões, e acho importantíssimo o trabalho dos musicólogos, porque nós músicos não poderíamos fazer nada sem os musicólogos, não é? Mas pus logo de parte essa ideia, e foi também um bocado em cima da hora que decidi ir para ensino de educação musical na FCSH também. Estou já no segundo ano, estou a terminar, um bocadinho atípico. Supostamente eu devia estar em estágio presencial, mas isso não existe agora, não é? Não, é assim, se calhar não teria sido a hipótese que eu teria pensado logo, até porque foi feita em cima da hora, não é? Isso já explica um bocadinho. Eu adoro ensinar, gosto mesmo, mas acho que o que me repele um bocadinho é as burocracias todas que existem em ser-se professor. É só isso que me repele, porque eu adoro ensinar, eu estou a adorar o estágio quando estávamos presencialmente, agora nem vale a pena falar disso, mas quando estava presencialmente adoro estar com os miúdos, adoro estar no meio deles, adoro cantar com eles, tocar com eles, mas a parte burocrática é muito chata mesmo, muito chata. Por isso é que eu também digo que eu sou mais artista do que professora, se formos ver por aqui, embora eu tenha muito gosto em ensinar mesmo. Sim, mas pronto, é o que é. Aproveito para dizer que por acaso foi uma coisa que me esqueci, que se entretanto alguém que esteja a assistir e tenha alguma pergunta que queira deixar à Sofia, que o comente, que eu tenho todo o gosto em transmiti-la.
Portanto, não sabia que ainda estavas a fazer um mestrado, acho que percebi mal nas nossas conversas paralelas, mas isso depois também faz com que eu tenha uma pergunta agora que me surgiu, que era o que é que tens achado deste ensino à distância, que é algo que a maioria dos nossos ouvintes devem estar a experienciar, portanto Pois. queria saber a tua opinião e a tua experiência sobre o assunto. Então, ponto assente, se puderem não usar o Microsoft Teams, não usem o Microsoft Teams, que é a pior plataforma que existe para este tipo de... Ok, que a questões de segurança é fantástica, mas não dá. Que é a plataforma que eu precisamente tenho usado na escola onde estou a estagiar. Aquilo é uma dor de cabeça mesmo. O Zoom é mesmo a melhor. Agora, questões não tão técnicas. O que eu tenho sentido é que, por exemplo, há alguns alunos que são mais recatados presencialmente que se têm mostrado muito mais nestas aulas online, porque estão no seu quarto ou estão na sua casa, pronto, se calhar sentem-se mais à vontade com isso. E isso é um ponto muito positivo. Eu tenho sido surpreendida pela positiva por alguns alunos com que estou e fico mesmo contente. Eu fico completamente, mas tu não eras assim quando estávamos nas aulas, o que é que te aconteceu? E também tem, pronto, como tudo, tem o lado bom e o lado mau, que é, às vezes, não há muita resposta do outro lado. E enquanto que em sala de aula é fácil chegar ao pé do aluno, e mesmo que seja só uma conversa só entre eu e ele, não é preciso estar a chamar a atenção para a turma toda. Presencialmente isso dá para fazer, agora não dá para fazer isso numa sala virtual, não é? E essa é uma grande dificuldade que se tem sentido. À parte das dificuldades técnicas que ocupam metade do tempo da aula, com sorte. É um bocadinho chato, e principalmente a música, que é uma coisa tão prática que tanto a qualidade do som da plataforma não ajuda a que passemos a informação toda que queremos, por exemplo, nem que eles nos passem a informação para nós podermos aferir se sabem, se entendem o que estão a falar. É bastante complicado mesmo, sendo uma disciplina tão prática. Quer dizer, supostamente devia ser prática, mas isso também leva-nos a outras questões que não, se calhar não vêm para aqui para o quadro. Sim. Mas já agora, que faixa etária que estás a estagiar com, não sei se são crianças ou jovens, lá está. De que faixa etária, mais Estou ou menos? com 6º e 7º anos. Uma faixa complicadita. Pelo menos eu, na minha experiência Eles escolar, estão foi tão na altura. Pois. Eles estão tão diferentes em relação... Eu não sou muito velha, mas eu já sinto uma grande diferença da geração deles para a minha, a sério. Eu fico completamente... O que é que aconteceu entretanto? Muito bem. Olha, deixa-me sentar um bocadinho este lado de pedagoga, um bocadinho de lado. Se entretanto surgirem perguntas, voltamos ao lado pedagoga e vamos um bocadinho para o lado então artista. És cantora, maestrina, produzes no Serviço de Música Sacra da Igreja de São Roque e eu fico, ok, isto começou a surgir quando ela entrou em Ciências Musicais. Como? Não vejo assim uma ligação, quero que me contes como é que aconteceu. Então, o Serviço de Música Sacra da Igreja de São Roque surgiu porque, por acaso, quem esteve na origem, quando isto começou a surgir, são alunos de Musicologia, do mestrado de Musicologia. Uma delas, inclusive, foi minha colega da licenciatura, foi minha primeira amiga na licenciatura, por acaso, a Ângela, uma violinista. E eu comecei no serviço apenas como cantora. Ou seja, o que o serviço faz é tratar da parte musical das missas, das liturgias na Igreja de São Roque, às vezes também na Encarnação e na Graça. Eu acabei por ir para lá a convite, era suposto ter ido para lá o ano passado, só que ficámos sem Páscoa, então acabei por não fazer. E regressei em outubro do ano passado, apenas como cantora, para já. Depois eles dinamizaram um programa participativo, onde gente de fora se podia inscrever para ir cantar durante a parte do Advento e do Natal. Eu inscrevi-me e a meio acabaram por acontecer coisas que, pronto, tiveram de acontecer e acabei por ser convidada para fazer parte da produção e da gestão do serviço, portanto estar mais dentro da coisa e também por outros acontecimentos exteriores a mim, mas pronto, aconteceram, acabei por também ter que assumir o papel de maestrina e preparar ensaios. Foi assim uma coisa muito de repente, eu própria fiquei um bocadinho assustada no início. E foi assim que surgiu, porque o mundo da música em Portugal é pequeno, toda a gente sabe disso. Então as coisas que acontecem na faculdade acabam por também ter repercussões lá fora, ou vice-versa, não é? E foi assim que eu dei de caras com o Serviço de Música Sacra da Igreja de São Roque.
Isso é totalmente verdade. Já na outra sessão com o Vasco, percebemos que as pessoas acabam por todas se conhecer. E agora estávamos a falar da Sim, Ângela e é engraçado como mesmo entre várias gerações as pessoas conhecem-se e fazem contactos na faculdade e isso fica para depois, o que acaba por ser outra dica. Aproveitem que estão na licenciatura e façam contactos, conheçam pessoas. mas mesmo, e não só pessoas do vosso ano, por exemplo, um dos meus melhores amigos, ele fez ciências musicais, mas já foi há muito tempo. E acabámos por nos cruzar lá fora no mundo da música em Portugal, porque as coisas acabam por se cruzar e não. É natural, é mesmo natural. Desde que vão à procura das coisas, não é? Pronto, façam música. Se fizerem música, encontram estas coisas. Não posso deixar de frisar que já tive conhecimento, já reparei que também na tua divulgação, e aproveito para divulgar um pouco o teu trabalho, que a Igreja de São Roque anda a fazer lives sobre variados assuntos. Queres falar um pouco sobre isso, divulgar, convidar as pessoas de outro nicho, talvez? Sim, pode ser todos os sábados à noite, às 9 horas, no nosso Facebook. Temos feito conversas também assim num estilo bastante informal sobre temas sérios também, que se chama Tertuliando ou o Chá das 9. Portanto, às 9 da noite, todos os sábados, temos convidados, onde os temas que são tratados é música, religiosidade e depois um terceiro tema que se molda de acordo com o nosso convidado. Já tivemos a saúde mental, já tivemos casamento, já tivemos liturgia, já tivemos cuidados paliativos. Aconselho-vos muito a ver este. Os episódios estão lá disponíveis. Foi muito interessante e gostei mesmo muito desse. É a maneira que nós temos de conseguir continuar a nossa atividade sem poder fazer as missas regularmente. Pronto, é a única maneira de... São de louvar essas oportunidades. É um bocadinho como estamos a fazer aqui, a tentar divulgar o máximo e a tentar conectar as pessoas o máximo, cada um das suas formas, e acho que são sempre atitudes de louvar. Aproveito, aconselhaste de cuidados paliativos. Eu ainda não tive a oportunidade de ver o da saúde mental, mas confesso que é algo também que devo aconselhar, mesmo não tendo visto, porque é algo central e nessas alturas em que talvez houve um inquérito ou uma entrevista, já nem sei muito bem, feita na nossa faculdade, em que alguns alunos andavam com índices de ansiedade e depressão. Portanto, pronto, acabo por aconselhar um ao outro, agregar uma coisa à outra e também divulgar esse. Vou tentar estar mais atenta porque acho louvável. Muito bem. Falando então, viemos aqui ao assunto de quarentena, de saúde mental. Fala-me um pouco sobre os vídeos que andaste a pôr no Instagram. Confesso que te conheci a partir de um vídeo, porque lá está, amigo conhece amigo, e uma pessoa partilhou o teu vídeo e eu conheci-te através daí, portanto, alguma pessoa nova te conheceste a partir dessa iniciativa. Portanto, fala-me um pouco sobre isso, sobre o primeiro vídeo, o porquê do primeiro vídeo, primeira canção, não sei, fala-me um pouco. Bem, isso foi... Portanto, quarentena chegou, eu até estava à espera de fazer um grande concerto no CCB, que foi abaixo, mais uma data de coisas que foram abaixo, comecei a bater com a cabeça nas paredes, como acho que quase todos os músicos, não é? E eu já andava há muito tempo a comprar um microfone. E a certa altura, em abril, eu disse, não, eu tenho mesmo que comprar um microfone para começar a fazer coisas. Comprei o microfone em abril, comecei a brincar com aquilo. A primeira canção que gravei é uma canção que me diz muito e que eu adoro a versão do ensemble. Se não conhecem o ensemble, Sete Lágrimas, vão ouvir. É o meu ensemble favorito de Portugal. Comecei a gravar, foi a canção do Amor Demais, uma coisa simples, guitarra e voz apenas. Depois comecei a arriscar e a fazer arranjos à capela ou a cantar coisas já existentes à capela. E a qualidade também foi subindo, porque tanto qualidade técnica de edição de som como também... Porque o que aconteceu é, eu deixei de cantar, a voz também se ressentiu um bocadinho. Pronto, e porque também não tinha cabeça, não estava mentalmente para aí virada para continuar a estudar em casa, a fazer aquecimentos. Foi uma embrulhada que nem sequer estava para aí virada, não é? Então comecei a cantar. Os primeiros vídeos não estão tão bons quanto os últimos, isso sente-se, mas fui cantando, entretanto voltei à carga com o serviço em São Roque e comecei a ter a voz mais no sítio e as coisas foram melhorando
E é sempre que tenho tempo faço estes vídeos, só que o último acho que foi no Natal, para aí a 27 de dezembro, que eu já não tenho tido mais tempo para nada. Ainda é uma canção de Natal, mas não foi uma coisa que me foi surgindo. Porquê? Porque eu sou louca por música coral. Coros é mesmo a minha cena, digamos assim. Sou uma menina de coro, digamos assim. E arranjos corais, ou arranjos à capela assim, é uma coisa que eu adoro fazer e gosto muito de cantar também. E por que não meter-me nestas coisas? Às vezes arrisco mais, como meter-me, como por exemplo com Jobim. Acho que há certos nomes em que eu até tenho algum receio com meter, percebes? Percebo perfeitamente, percebo. Mas às vezes sou meio louca e olha, vai, pronto, seja o que for. E pronto, se quiserem ouvir, está no meu perfil, alguns para lá no feed, já está perdido o último, coitado. Mas quando tiver tempo eu faço a novo, Então, e quando fizeres um novo, nós teremos todo o prazer também de divulgar na página do CCM, para que também as pessoas possam ouvir. E por acaso acabou a conversa informal e acaba por seguir outros rumos, mas queria voltar um pouco sobre a tua descoberta como artista e frisar novamente para quem tiver perguntas para que as deixe nos comentários. Entraste em ciências musicais e veio o canto. Algo que eu não te perguntei, porque me esqueci, confesso, se tinhas bagagem de conservatório ou não, porque me falaste que estavas em ciências, mas uma coisa não invalida a outra, naturalmente. Não, eu não estive em conservatórios, nem academias, nem escolas de música. Eu sou autodidata. Desde pequenina sempre tive à minha disposição instrumentos musicais. O meu pai é organista, também toca guitarra, a minha mãe canta desde sempre nos coros litúrgicos, desde pequenina. Pronto, a música entrou na minha vida assim, porque eu tinha instrumentos no meu quarto e fui experimentando. E também o meu pai foi-me dando as bases teóricas que eu depois fui desenvolvendo ao mexer na massa. Porque a partir dos 12 anos, por exemplo, comecei a tocar órgão numa das missas aqui da minha paróquia. E foi, por exemplo, apareciam coisas novas nas partituras que eu tinha que estudar e foi assim que eu fui aprendendo. Por exemplo, lembro perfeitamente a primeira vez que me apareceu um compasso de subdivisão ternária. Eu sabia lá o que era o 8, em baixo dos números. O que é isto? Fui perguntar ao meu pai, ele explicou-me, ok, está bem. E a partir daí, pronto, fui acumulando o conhecimento que tenho e eu tinha algum receio ao entrar em ciências musicais de me sentir um pouco desfasada dos outros, mas percebi que isso não aconteceu porque eu até tinha uma boa bagagem e não sabia, porque nunca tinha feito provas para isso, digamos assim. Mas depois, no decorrer do curso, percebi que eu realmente entendia grande parte do que se falava, só que dava outros nomes, dava os nomes que me convinham. E no curso, por acaso o curso foi bom nisso, foi bom para eu dar nomes certos às coisas. E o curso também me complementou na parte da história da música, que eu só sabia o básico. Bach era barroco, por exemplo. Mozart era clássico, coisas assim do género. Não sabia muito mais que isso. E o curso ajudou-me imenso também a dar nomes às peças, porque eu conhecia as peças, mas não sabia os nomes delas. E nem sempre conseguia identificar o compositor. Portanto, a nível teórico o curso não me trouxe assim tanto, trouxe-me mais os nomes às coisas, a nível teórico de formação musical, mas depois a nível de história e também de análise ajudou-me imenso e ajudou a complementar-me e a ser músico mais completo também. É muito engraçado que então eu percebo que a música começou a surgir na tua vida um pouco devido à religiosidade, ao seio religioso, algo que continua a estar, o que é bonito. Sim. Portanto, e também é um fator realmente importante de, mesmo não estando num conservatório, isso não te tenha feito ficar com o pé atrás, digamos assim, porque já o teu seio familiar já te incutiu certas práticas e valores, podemos dizer assim, para que pudesses estar não queria dizer equivalada, mas nivelada, era exatamente a palavra que eu queria dizer. Portanto, muito bem. E também, desculpa, deixa-me dizer, porque às vezes há muito aquela ideia de que os autodidatas
pronto, só sabem tocar as dunas na guitarra e pouco mais. Mas há muitos tipos de autodidatas. Eu, por exemplo, sou uma autodidata clássica, não sei se lhe posso chamar assim, porque eu aprendi solfejo. Eu fiz um livro de solfejo, eu já não sei onde é que ele está, um livro antigo de solfejo do Tomás Borba, não sei se alguém conhece. Não foi só saber tocar dunas, eu aprendi mesmo a solfejar e o meu pai, por acaso, foi muito bom nisso, porque ele não me obrigava só, pronto, não era o obrigar de fazes isto ou não jantas, não é nada disso. Mas não, Mas resultava, tenho a certeza que não, resultaria. Não resultaria, não. Mas ele não me obrigava, pronto, a obrigar, entre aspas, atenção, a solfejar apenas. Ele, por acaso, incentivou-me a ler, a cantar, a tocar aquela melodia na flauta, a tocar no piano, a harmonizar, a tocar na guitarra. Portanto, não foi só o solfejar, que é marcar o compasso e dizer as notas, não. Ele, com os instrumentos que temos cá em casa e que ele sabia tocar também, ajudou-me a... Se calhar é por isso que eu lembro-me quando era pequena, eu passava para aí 2 horas de instrumento em instrumento. Porquê? Porque meu pai me ajudou olha, tens estes instrumentos à tua disposição, usa-os, toca-os e pronto. Se calhar também é por isso que acaba por ser um bocadinho versátil nesse aspecto. Sim, e acho que é uma versatilidade muito boa, porque mostra não só que não é preciso uma educação, digamos, quadrada, de forma que dê certo, até porque deu. És artista e dás aulas de música, portanto, certo, deu, não é uma pergunta. E também mostra que é possível vingar por diferentes caminhos e que não há um caminho certo, e que também acho que é um bocadinho o que o quadro às vezes quer passar. Há vários caminhos depois do curso, não há o caminho, e as pessoas devem realmente enveredar pelo que gostam ou pelo que acham que no momento faz mais sentido, podendo sempre voltar atrás, porque não acho que haja caminhos definitivos. Portanto, falaste-me e disseste-me que eras organista. Portanto, o porquê do órgão? Se tiveste a oportunidade de escolher tantos instrumentos, o que é que te suscitou no órgão? Porquê é que acabaste de dar primazia ao órgão? Fala-me um pouco disso. Não sei, não sei, quer dizer, se calhar porque eu via o meu pai tocar mais órgão do que outro instrumento qualquer, porque desde pequenina que ele tocava na missa onde eu comecei a tocar também. Eu desde pequenina que estava sempre ao lado dele a ajudar a trocar os registros, por exemplo, ou a virar as páginas quando era preciso. Então se calhar foi por essa proximidade, mesmo desde muito pequena, e se calhar também era o instrumento mais divertido que eu tinha no quarto porque tocava sozinho. Porque o primeiro teclado que tínhamos ainda só tinha 4 oitavas, que depois a certa altura comecei a tocar repertório em que precisava de mais oitavas e aquilo não dava. Então, aquilo, pronto, era um teclado que tinha aquelas demonstrações e se calhar era aquele mais divertido que eu achava porque tocava sozinho e também eu podia tocar com ele, não sei. Sim, mas não sei porque é que... Não há respostas certas, não é assim? Eu pergunto, mas tu é que sabes, a vida é tua, portanto tudo que me digas é certo. É bom partir desse princípio. E eu acho também, outra vez, bonito, acho que estou a usar muito esta palavra, mas acaba por ser o que sinto em relação ao que tens dito, poderes usar realmente a música também como uma dinâmica familiar. Acho que não estava mesmo à espera que seguíssemos esse caminho na conversa. E acho interessante porque acaba por não ser um padrão. A maioria não acaba por ter tanto esse comprometimento como essa vontade de fazer música junto com a família. Eu acho muito importante e que no Nós futuro... normalmente... desculpa. Não, de todo. Diz. Nós agora deixámos de ir à missa onde íamos porque a comunidade de irmãs onde vamos não tem condições para estar em segurança e já são todas muito, muito idosas e pronto, íamos colocá-las em risco. Mas nós normalmente nessa mesma missa costumamos cantar a 4 vozes, porque a partir do momento em que o meu irmão mudou de voz, acabou por ir para baixo. O meu pai é tenor, eu e a minha mãe somos sopranos, mas eu faço o que for preciso, então eu acabo por fazer contralto e nós realmente fazíamos música juntos nessas missas e cantávamos e as pessoas também gostavam muito dessa, uma família a cantar tão giro. Pronto. Nós somos uma família de músicos, sim. Músico profissional, embora só seja eu, mas são músicos amadores e também aliás, eu comecei a cantar mais porque entrámos num coro, nós os 4,
no momento em que eu entrei na faculdade. Por isso também foi a partir daí que Lá está, sim. foi bom. Foi uma coisa que não foi necessariamente uma coisa que levou à outra, mas foi uma coisa que caminhou com a outra. Portanto, necessariamente houve influências dos dois lados. E vês de que forma é que, se calhar, o teu surgimento musical num meio mais religioso possa ter orientado novos cursos, novos olhares, até dentro do curso de Ciências Musicais? Não sei se te suscitou maior interesse para umas áreas do que para outras, é mais ou menos essa era a pergunta, não sei se foi um bocadinho rebuscado. Mas não, visto que se o teu background afetou, sim. Se afetou, por exemplo, quando, por acaso lembro-me disso, numa aula do professor David, acho que estavam a perguntar dias de santos ou coisas assim, eu sabia tudo. E os meus colegas, pronto, metiam-se comigo precisamente por causa desse meu background, não é? Mas é engraçado que é uma matéria bastante difícil de decorar e já tinhas essa vantagem. É uma matéria difícil. Ajudou-me muito, por exemplo, sei lá, estávamos a analisar, era uma cadeira qualquer do professor David, não me lembro se era Introdução ao Texto Musicológico, já não existe, na minha altura ainda existia, ou se era Análise do Renascimento, qualquer coisa do género, em que se falou das missas e do próprio e do ordinário, e nós tínhamos que saber as partes de cada um deles, e aquilo era-me natural, porque eu convivia com aquilo todos os dias, não é? Claro. Por isso foi uma vantagem, sim, foi uma vantagem. E também, se calhar, interessou-me mais, por exemplo, a música antiga. Eu sei que há música mais para a frente, religiosa ou assim, mas eu acho que a música antiga e a religiosidade têm uma conexão um bocadinho diferente. Se calhar mais não tão cheia de flores, é o que é se calhar dá-se um bocado mais primazia ao texto, talvez, não sei. Então acabei por me virar mais para a música antiga, se calhar por isso, mas se foi por isso é inconscientemente, porque claro, ainda não tinha pensado nisso, na verdade. Sim, são coisas que crescem connosco e nos marcam de forma inconsciente. Realmente estou a pedir para que reflitas alguma coisa, há um processo que é inconsciente, mas é sempre engraçado vermos a tua opinião sobre o assunto. Pronto, não tenho visto perguntas, espero que nada me tenha escapado. Faço o último convite e prometo não chatear mais, porque às vezes é um bocadinho chato as pessoas estarem sempre a pedir perguntas, mas realmente é só uma forma de quebrar o gelo, porque sei que a primeira pergunta é sempre a que custa mais. Então, pelo menos a minha última pergunta, caso não surjam mais nenhumas, e agora planos para depois? Estamos na quarentena, fizeste os teus vídeos, tens a Igreja São Roque, tens o coro Richard Carey também. E planos está parado, depois? Muito infelizmente. Eu sei. Por acaso perguntei porque sei que está parado e está parado, infelizmente, porque é um coro muito bom mesmo. Tenho outros amigos que pertencem ao coro e realmente é um coro de alta qualidade. Portanto, parabéns por pertences ao coro, realmente faz com vingues a tua posição como boa artista que és. Mas fala-me um pouco então e depois? O que é que pretendes fazer depois? Tens a solo ou em conjunto, claro? A nível artístico, então? A nível artístico, sim. Eu acho que é ir na onda, porque, a sério, porque neste momento não há assim tantas oportunidades a ir surgir em cada canto, porque as coisas estão um bocado paradas, não é? Por isso é ir seguindo, tenho intenções de continuar em São Roque, sim senhora, até porque começámos agora um projeto, já agora faço publicidade. Claro, sente à vontade. É um projeto que já tem inscrições abertas, é um coro transversal, ou seja, vai servir a música nas liturgias de São Roque, encarnação, graça e também concertos e recitais. Eu neste momento sou a maestrina desse coro, portanto, se quiserem, consultem a página de serviço, tanto no Facebook como no Instagram, já estão lá o formulário de inscrição. Portanto, sim, continuo, tenho intenções de continuar por aí. A nível de professor, é isso. Não me estou a pensar ainda, se calhar, concorrer ao concurso público, porque isto é realmente aquilo que eu mais gosto. Em primeiro lugar, é eu fazer música. Apesar de também gostar de ensinar, como já disse, a fazer música é, assim, aquilo que eu mais gosto. E pretendo continuar com isso. Espero finalmente começar com o Richard Carey.
E depois eu não sei o que é que vem a seguir, porque eu também, quando comecei, eu nunca imaginei que fosse fazer coisas que já fiz ou conhecer pessoas que já conheci, coisas assim. Portanto, é o que vier, é o que me aparecer, e se eu vir alguma coisa lá ao longe, vou trabalhar para ir ter com ela também, porque assim é que se evolui, não é? Muito bem. Olha, tivemos aqui a nossa primeira pergunta da professora Paula Gomes Ribeiro, a coordenadora do curso, portanto, é uma pergunta assim de autoridade, digamos assim. E ela pergunta-te como é que encaras as redes sociais e as plataformas digitais no serviço da música que realizas. No serviço da música que realizo, estamos a falar de São Roque? Podes falar das suas vertentes, tanto nos vídeos que fizeste na quarentena, tanto no teu trabalho da Igreja de São Roque, dá assim também para mostrar. És uma artista versátil, por isso acabas sempre por ter de falar um bocadinho dos dois lados. Então, por acaso, eu neste momento sou quem está encarregue das redes sociais do Serviço de Música Sacra da Igreja de São Roque. Por acaso. Vou deixar essa pasta brevemente, mas por acaso sou eu que tenho estado encarregue disso. As redes sociais, é assim, como em tudo há partes boas e partes más, não é? Tanto o nosso trabalho pode ficar perdido nas partes menos interessantes, como pode realçar-se. As redes sociais são, sem dúvida, um trampolim para o que quer que seja, quer para o bom, quer para o mau. Agora, se calhar, eu não sou especialista em redes sociais, atenção. Eu só criei Instagram há para aí 5 anos, uma coisa assim. Facebook só o tenho agora para gerir a página. Eu não sou nenhuma expert em redes sociais, mas daquilo que eu tenho percebido e também do feedback que tenho tido dos meus vídeos e isso, é que é um bom trampolim se o soubermos usar também bem e rezar se calhar também um bocadinho para que ele não caia algures onde não interessa, não é? Mas eu acho que é uma boa forma, principalmente na quarentena, de termos um feedback se calhar maior, porque, por exemplo, fazer um concerto online é muito capaz de ter mais audiência do que um concerto dentro de uma sala que tem um número limitado de lugares, não é? Uhum. Pronto, eu acho que as redes sociais têm ajudado imenso os músicos nisso. Eu agora estou-me a lembrar, é um caso um bocadinho diferente, é um par de rapazes youtubers violinistas que eu gosto muito de seguir, os To Set Violin. Não sei se calhar alguma das pessoas não conheço, mas certamente alguém há de conhecer aqui. São muito divertidos e super interessantes, e eles costumam, assim que chegam a um marco importante, por exemplo, os 2 milhões de seguidores ou os 3 milhões de seguidores, eles fazem um concerto só eles os dois, e o que eles reparam é que o número de pessoas que está a visualizar aquele concerto dava para encher não sei quantos Sydney Opera e coisas assim do género. Portanto, as redes sociais, por acaso, ganham um bocado nisso. A nível de divulgação, é conseguir, se calhar... Eu ainda digo que é sorte, porque se calhar ainda não percebi bem como é que funciona, não é? Mas se calhar é ter a sorte de conseguir... Portanto, temos o fluxo, entrar no fluxo, ou seja, o nosso trabalho chegar a mais pessoas, porque várias pessoas veem, gostam, partilham. E acho que é um bocadinho ir por aí, embora, como eu digo, eu não sou nada expert dessas coisas. Muitas vezes passa muita coisa ao lado. Sim, eu por acaso também, não a nível de redes sociais, mas a nível tecnológico, às vezes sou um bocadinho old fashion. Nem toda a gente às vezes papel é que é bom, não é? Exatamente. Eu ainda sou muito do papel. E agora com as aulas online... Partituras para mim é papel. Completamente. Partituras para mim é papel. Eu não consigo lidar com os tablets, não dá mesmo. Eu também sempre fui uma menina de cor, já mais do que, por acaso perdi, lá está, um bocadinho dessa componente quando entrei no curso, mas realmente já começava a ver pessoas a ver partituras no tablet e aquilo fazia-me impressão, assim. Faz confusão. A minha partitura tem que levar os gafanhotos, tem que levar a água, tem que levar lápis e a pisadela de alguém porque ela caiu, dobrar, exatamente. Completamente. A professora pergunta também se já tiveste experiência de cantar ou tocar em direto. Em direto... Bem, eu acho que não conta muito bem com isso, porque São Roque nós temos feito missas a serem transmitidas em direto, mas o que interessa aí nem é tanta música, é mesmo a celebração, por isso acho que não se pode contar muito com isso. De resto, não tenho, nunca fiz isso, nunca fui convidada a fazer isso, não sei como é que me iria sentir, porque tocar para uma câmara ou para um telefone e pronto. Sim, completamente. Não tens assim o feedback, claro.
Não, embora, por exemplo, eu quando estou em palco, eu não vejo as pessoas individualmente, vejo só um grupo de pessoas, portanto não estou a vê-las. No telefone também não estaria a vê-las individualmente, mas eu não sei que grupo de pessoas é que lá está, enquanto que ao vivo no palco eu consigo ter uma noção do grupo de Claro que pessoas. sim. Está lá, eles estão ali, pronto, eu não os vejo cara a cara, mas sei que estão ali. Portanto, não sei bem como é que me iria sentir. Uma coisa a experimentar, sim, sem Sim, dúvida. é um bocadinho sair da nossa zona de conforto, que é importante. Sim, E acho que é o que temos feito todos um bocadinho todos os dias sim, e para os artistas sim. cada vez mais. E então, um bocadinho para finalizar esta temática, falaste-me então do caso desses dois violinistas, que tinham milhões, claro que não é o nosso caso ainda, mas e alguma vez tivesse então medo dessa exposição? Porque, por exemplo, quando alguém vai a um concerto, a pessoa vai predisposta a ouvir o que quer que seja o concerto, e nas redes sociais é uma coisa que não acontece, às vezes as coisas param um bocadinho, por exemplo, no meu caso, eu conheci-te e não fui à tua procura, aquilo veio ter comigo. Alguma vez tiveste medo dessa exposição? Não sei, espero que não, mas pergunto. É assim, eu sou às vezes um bocadinho inconsciente, ou então não quero pensar demais, porque se eu pensar demais não faço metade das coisas que faço. Eu tenho muito esse problema de pensar demais, por isso. Eu não me lembro exatamente o que senti quando, por exemplo, publiquei o primeiro vídeo. Eu só sei que, é assim, os meus vídeos por acaso passam sempre pela aprovação de amigos meus que são de confiança. Eu sei que me dizem se as coisas não estão bem ou se as coisas estão bem, por isso eu por mim própria não consigo ter essa aprovação às vezes. Mas isso acho que somos todos assim um bocadinho Sim, exigentes percebo. connosco próprios, não é? Pronto. E é uma coisa boa. Por isso é que eu tento sempre fazer o melhor possível, porque eu sei que sim, vou estar exposta. Sim, o meu Instagram até é público, porque eu nem sequer tinha um Instagram público primeiro. Mas depois pensei, calma lá, eu estou a fazer estes vídeos e não quero que seja só para este grupo de pessoas. Por lado, até gostava de ter alguma exposição, sim, gostava que as pessoas conhecessem o meu trabalho e também, sobretudo, percebessem que os músicos não precisam de estar parados neste momento. Os músicos continuam a ser músicos, continuam a fazer música, mesmo que de fato de treino, como eu costumo fazer, porque metade dos meus vídeos faço-os em fato de treino, os músicos continuam a fazer música. Por isso, acho que a exposição que eu procuro também é um bocado nesse aspecto, não tanto de olhem para mim, eu sou assim, não é tanto disso. É, olha, esta canção é bonita, eu pronto, gostei de a cantar, ofereço-vos, ouçam. Os músicos também estão aqui para vos oferecer coisas, ouçam, apoiem-nos, sobretudo. Pronto, acho que é Sim, mais por aí a exposição. acaba por ser também um bocadinho uma deconstrução do ritual, em que és tu a ir às pessoas e esperar que as pessoas se agarrem e gostem de ficar contigo, e acho que sim. E antes de acabar a nossa conversa, queria-te agradecer muito por ter estado aqui. Foi uma conversa muito Obrigada boa, eu. fluiu naturalmente, gostei muito, Sofia. E convidar as pessoas também a irem à tua página, ver os vídeos que falamos, ver, eu não sei se tem o link para o serviço Tem, da Igreja de São na Roque. minha biografia está lá identificado Boa, o boa. serviço, podem aceder através de lá. Boa, assim também tem depois logo acesso, agora com as tecnologias, aquilo muito rápido e É, intuitivo, e desde que tem saiba acesso também mexer com às elas. lives. Exatamente. E obrigada, Sofia. E Obrigada eu. obrigada. Antes de mais, queria realmente felicitar-te e desejar-te boa continuação para o futuro. E assim que começares a cantar cá fora, lá estarei e espero que alguém aqui também o possa fazer. Obrigada, Sofia. Agora Obrigada e vou-te mais uma vez tirar. Sim, parabéns sim. pelo projeto e muito obrigada pelo convite, obrigada professora Paula e obrigada aos restantes alunos do cluster. Foi uma iniciativa muito boa mesmo. Parabéns, sou mesmo fã. Obrigada. Obrigada à professora Paula e obrigada ao Vasco também, que eu vi que ele estava a ouvir e a vibrar aqui connosco. Obrigada. Olha, vou tentar te tirar aqui um pouco, não sei se devia aparecer aqui uma cruz, lá está, lá é a minha Eu não tenho uma tecnologia a cruz do meu funcionar. lado. Ok, és tu que tens, não sou eu. Boa, boa. Sim, ok, Obrigada, então vou Sofia. sair Beijinhos, então. obrigada. Adeus, obrigada. Adeus, adeus, obrigada. Vou esperar que ela saia então. E assim despeço-me de toda a gente, obrigada pela vossa companhia. Este foi o nosso segundo episódio. Para o mês teremos um terceiro com duas convidadas, em princípio. Não digo os nomes para já, porque não quero aqui revelar o segredo, mas espero que fiquem connosco e que continuem a gostar do quadro e depois e do ciclo Quadros de uma Exposição. Obrigada e um beijinho. Para quem não teve a oportunidade de assistir completamente, vamos disponibilizar já no IGTV e o mais cedo possível também no YouTube. Até à próxima. Obrigada pelos comentários.
por todo lado ouvido e dançado, o fado é cantado a rir, e aqueles que vejo, que abraço, que beijo, falam já meio a sonhar. Se o mundo deu nisto e bastou um sorriso, o que será se ele me falar? Sou a mariposa bela e airosa que pinta o mundo de cor-de-rosa. Eu sou um delírio do amor. Sei que a chuva é grossa, que entope a fossa, que o amor é curto e deixa moça, mas quero